Olá, pegue sua Bíblia, pegue também a sua lição e venha com a gente porque está começando agora mais um Classe dos Professores. Querido amigo, querida amiga, que bom ter a sua companhia mais uma vez. Olha, estamos felizes pelo que nós estamos vendo aqui nos comentários. Todos estão participando, estão colocando lá da onde está assistindo, está colocando também os pedidos também. E nós estamos daqui orando, viu? Nós sempre estamos acompanhando os comentários, temos feito nossas orações. E temos nos alegrado em saber que muitos estão acompanhando o programa. Alguns acompanham desde quando começou o Classe dos Professores. Nós estamos muito felizes por isso. E eu queria mandar um abraço para Milene. A Milene, ela nos assiste de Santa Maria. E a Bruna Carla, que nos assiste lá de Boqueirão, na Paraíba. Que bom ter a sua companhia. Continue conosco, tá? Você que está assistindo e ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal para você receber as notificações, então é só ativar o sininho também. Dê aquele joinha e uma das coisas mais importantes que nós contamos com você, compartilhe essa mensagem com outras pessoas também. Vai ser muito bom poder levar a mensagem do amor de Jesus para mais pessoas, né? Cada vez mais. Obrigado pela sua companhia. Bom, eu tenho comigo aqui algumas pessoas, alguns já conhecem, né? Os nossos convidados. Para aqueles que não conhecem, eu vou apresentar agora. Eu tenho comigo aqui a Vanessa, ela é membro da igreja da Asa Norte, Brasília. Ao lado dela está o pastor Davi. O pastor Davi, ele é o pastor da igreja adventista do Lago Sul, Brasília. E ao lado dele tem a Cristiane, né, Cristiane? Membro da igreja do Lago Sul, assim como eu também, Rafael. Bom, antes de nós começarmos o estudo da lição, eu quero te convidar para fazer uma oração também. E quem está aqui do meu lado é a Vanessa, já pronta para fazer essa oração, né, Vanessa? Vamos orar? Oremos. Querido Deus, o Senhor que é o Senhor da aliança, o Senhor que é o Deus da onipotência e onipresença, nos capacite agora e nos use poderosamente e que seu Santo Espírito, Senhor, vá além, nos ensinando e nos capacitando neste momento. Abençoe cada uma das pessoas que estão assistindo e que elas também possam se sentir revigoradas pela Tua aliança. É o que pedimos por Jesus. Amém. Amém. Bom, trimestre, né, estudando sobre a promessa de Deus, né, a aliança eterna de Deus, e nós já estamos na lição 8, hein? Já estamos na lição 8. O tema dessa semana é a lei da aliança. Eu quero te convidar para ler, juntamente comigo aqui, o verso áureo dessa semana. Está lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Diz assim, ó: Portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia, olha só, até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Que maravilha! Bom, o assunto dessa semana está concentrado na lei de Deus, né? E também na sua função, né? Que foi dada lá naquela aliança lá do Monte Sinai. Né? Pastor, foi feita uma eleição. Deus elegeu então o povo de Israel, né, para ser o seu povo, deu a aliança para aquele povo lá, mas essa é uma ideia de exclusivismo de Deus? Será que eu posso pensar assim, pastor? Deus faz acepção de pessoas, quando Ele escolhe o povo de Israel, automaticamente Ele já está determinando que os outros povos receberão a perdição, o castigo? Como é que funciona isso, pastor? Essa ideia da eleição? Rafael, existem alguns elementos importantes aqui. Muito importantes. Primeiro, Ele nos elegeu para não eleger outros ou excluir outros. Esse é um elemento importante que a gente precisa pensar para daí a gente passar para o assunto da lei, né? Então a eleição é um fundamento para a gente compreender a lei. Agora, veja essas expressões aqui, olha. Reino de sacerdotes. Você já ouviu essa expressão como adventista do sétimo dia? Já ouviu isso? Já leu a Bíblia? Certamente sim, né? Você já ouviu assim, nação santa? Você já ouviu casa de oração para todos os povos? São expressões da Bíblia que podem nos levar, como o Rafael mencionou, né? Já até entendi onde o senhor quer chegar. Pode levar a gente a pensar, e levou Israel a pensar, né? Você sabe disso. Por conta de que Deus os escolheu, eles se sentiram tão especiais
que eles achavam até, imagino eu, que mereciam essa eleição. Então aqui é o ponto fundamental que a gente precisa começar a conversar. Não havia nenhum mérito especial no povo de Israel. Se algum deles iniciou esse sentimento no seu coração, e vários parece que sim, né? O texto da lição do dia, que é Deuteronômio capítulo 7, verso 7, olha, vocês nem pensem que vocês são grandes ou nação poderosa, etc. e tal, né? Eu escolhi vocês por uma razão, e aqui vem o segundo ponto. A razão da eleição da parte de Deus para com o povo de Israel, isso precisa ficar bem claro, porque para nós também isso precisa ficar claro. A razão não era o mérito, a importância deles, etc. e tal, é porque Deus tinha uma missão. E o fundamento da missão que Deus colocava para o povo de Israel é o mesmo fundamento para nós. O fundamento dessa missão é exatamente, a lição está falando aqui. Portanto, a causa fundamental para a eleição de Israel foi o mistério do amor, o mistério da misericórdia e da graça de Deus. Então, por que Deus escolheu Israel? Aí vem a colocação que o Rafael fez, né? Ele escolheu Israel para salvar outros. E Deus deu uma missão, porque Deus tem uma missão. A missão não é da igreja, a missão é de Deus. Nós temos o Deus que tem uma missão e nós servimos um Deus que tem uma missão. A missão é de Deus. E qual é a missão que Ele passou para a gente? A missão de trazer os povos para perto dele. Então, pelo que eu entendi que o senhor falou aí, pastor, Deus não escolheu Israel para a salvação, Ele escolheu Israel para levar salvação. Para levar salvação. Maravilha. Ele elegeu Israel como um povo especial e tudo mais, né? Para que através daquele povo, como veículo, ele pudesse canalizar a salvação e o evangelho para as outras pessoas. Agora, a missão naquele momento era para que o povo de outras nações viessem a Israel, que fosse um centro de atração, né? Uma missão, digamos, centrípeta, né? Seria a expressão técnica para isso. Então, o povo veria a beleza da atuação de Deus na vida de Israel e seria atraído de fora para dentro, por isso centrípeta, né? Deus agiu assim com Israel. E na nova aliança, Deus ele tem estratégias diferentes, mas o objetivo é sempre o mesmo. Será? Na nova aliança, ele coloca uma missão diferente, né? Aliás, a mesma missão com estratégia diferente. No Velho Testamento era para o povo vir a Israel. Na nova aliança era para a gente ir. Por isso lá no Novo Testamento diz ide. O povo viria a Israel no Velho Testamento. No Novo Testamento diz para o povo de Deus ir e buscar os povos. Ou seja, a missão que você está colocando, daí vem a palavra submissão. É que eu estou submisso, na verdade, eu estou sob, né, uma mesma missão. A missão é de Deus e aquele povo estava sobre a mesma missão. Então era um povo submisso a Deus, não porque era um povo cativo, escravo de Deus e aquela coisa, não, porque estava sob a mesma missão, internamente e externamente. É um povo que era eleito para estar sobre a mesma missão, por isso que era um povo submisso, era para ser escolhido para ser submisso, mas não a submissão de simplesmente uma serventia, de escravidão, e sim uma submissão de estar na mesma missão que Deus tem e que está transferindo a nós. Excelente, Vanessa. O que nos torna iguais é a nossa missão. Perfeito. Então, nós nos tornamos iguais diante de Deus, por quê? Porque todos estamos aqui para ajudar o outro, para ajudar o outro a conhecer. Deus está ajudando a gente e quer que, da mesma forma que Ele nos ajuda, nos apoia, como nação, como igreja, como povo, Ele quer que a gente faça o mesmo que Ele faz conosco, fazer com os demais. Então, o que nos iguala, o que nos coloca no mesmo nível, a Vanessa colocou muito bem, exatamente a nossa missão. Tá, Vanessa, Deus faz uma aliança com Israel e aí dá ao povo a sua lei, né? E agora eu queria que você me explicasse qual é a relação que existe entre aliança e lei. Nossa, a maioria das pessoas tem uma visão de que lei não pode caminhar junto com a aliança, porque senão não Exatamente isso. Não é meio assim, não é uma aliança, né? É uma obrigação, é um problema. Mas vamos pensar aqui, qualquer relacionamento, aliança
na verdade, é um compromisso, é um relacionamento, uma promessa que Deus nos deu, beleza. Mas vamos caminhar dentro do que lei e graça precisam caminhar juntas para ser igual à aliança. A aliança ela tem que estar caminhando entre lei e graça. Vamos pensar num relacionamento de qualquer nível, sabe? Homem e mulher, por exemplo, casamento. Se a gente fala, nossa, eu te amo, quero ter uma aliança com você, de estar contigo para sempre e tal, mas se não houver alguns limites, certo? Aí é onde acaba a graça. Eu tenho a graça, o amor imerecido às vezes, né? Tudo isso. Mas se eu não tiver... Você já imaginou vários tipos de acordos assim? Olha, é o seguinte, você vai comprar agora essa propriedade, você pode até não pagar por ela, mas em compensação você também... ela é sua, mas você não sabe o que você pode e o que você não pode fazer nessa terra. Então, não é sua. Então, fica meio incoerente. Então, não tem como a lei ficar longe da graça. Lei e graça é igual à aliança. Essa é a certeza que a gente precisa ter. E aí, algumas pessoas pensam assim, mas se eu amo, se Deus me ama, se Ele tem toda essa graça, se Ele me dá tudo isso imerecido, para que a lei? A lei, então, para que as regras? A lei, na verdade, ela é uma proteção mesmo de garantias. Se a gente for entender o contexto mesmo do que serve a lei dentro dos relacionamentos ou dentro de um contexto social, lei é garantias. Garantias de proteção, garantias de direitos, garantias e garantias de que essa graça permaneça em ti. É isso. Para que a aliança continue, não que você tem que fazer para receber. Nós vamos falar isso mais à frente. Mas é como se fosse algo que você tivesse a certeza assim, olha, eu preciso estar dentro de uma proteção de limites, porque senão essa graça eu perco e aí eu não tenho uma aliança. É mais ou menos nesse sentido de, por exemplo, quando diz aqui a palavra aliança na Bíblia, ela aparece em vários tipos de, vários nomes diferentes, como mandamento, como tua palavra, como testemunhos, como... aliança, né? Até mesmo em aliança ela aparece. Mas quando a lei aparece dessa forma, ela está querendo dizer o quê? É que faz parte de um processo da graça. Não existe relacionamento de amor sem alguns limites e algumas regras. Aí você fala, não tem isso. Não, todo mundo merece só o amor constrói. Não existe essas frases? Só se for o amor de Deus, porque o amor de Deus ele é um amor completo, que também nos dá alguns limites de proteção e de bênção, porque é uma graça imerecida, mas é bênção. Achei bacana, Vanessa, você colocar essa questão da lei como garantia, né? Porque a aliança precisa de uma garantia. O sangue de Cristo é a garantia e precisa de uma proteção. De que o ambiente criado para que a aliança aconteça esteja preservado. Por exemplo, você vai fazer uma viagem, né? Vai fazer uma viagem de X quilômetros, pega seu carro e vai. Existem uma série de regras que você tem que seguir durante a viagem para que a viagem esteja protegida. E o que protege a viagem são as leis, 80 por hora, a curva você tem que fazer com cuidado, etc. E a lei é isso. O ambiente criado pela lei cria um ambiente, aliás, a lei cria um ambiente de proteção para que a aliança realmente aconteça permanente até o dia da volta de Jesus. O senhor falou aí sobre a questão de regras, né, restrições, né, Cristiane, a gente pode entender a lei muitas vezes dessa maneira, né, um conjunto de normas, de restrições, e a gente lembra de várias coisas, né, pode vir à nossa mente a multa de trânsito que a gente tomou, né, porque infringimos alguma regra, né, juízes, prisões, tudo isso pode vir à nossa mente, né, Cristiane? Isso mesmo. Agora, Rafael. como na visão bíblica a gente precisa entender essa questão da lei, Cristiane? Então, Rafael, é interessante e eu vou até concluir o que o pastor falou, né, vou trazer assim para o contexto de dentro da escola. Quando as crianças chegam, a gente faz os combinados, né? Porque quem vai para uma sala de aula sabe que sem esses combinados o professor ele não consegue fazer nada dentro de sala de aula. Então, primeiro a gente combina com eles o que pode e o que não pode, o que é legal e o que não é legal dentro daquele ambiente, né? Para que nós tenhamos a garantia de que aquela aula corra bem. No decorrer do caminho, alguns não gostam daqueles combinados. Por quê? Porque são regras.
né? E regra é o quê? É algo imposto por alguém superior. E na nossa sociedade é assim, as regras são impostas por alguém superior e você deve cumprir. Porque se você não cumprir, você também tem o quê? As penalidades, né? Então, dentro da escola acontece assim. E aí, por isso que muitas vezes nós não gostamos das leis e das regras. Só que a lei divina ela é um conjunto de preceitos, né? São ensinamentos que Deus deixou para que nós tivéssemos ali uma liberdade. E ao contrário do que muitos pensam, que a lei de Deus ela vem para nos oprimir, que ela vem para nos determinar aquilo que você tem que fazer, é uma lei opressora? Não, a lei de Deus ela é uma lei libertadora, né? Ela vem o quê? Para mostrar que os enganos de Satanás, né, que a gente acha muitas vezes não, mas a lei de Deus é muito difícil de cumprir, é muito melhor eu fazer isso aqui. Então, assim, que a gente leva assim, que toda a construção que Satanás fez foi para nos levar a pensar assim, que a lei de Deus ela é tirana, ela não é para nos salvar, nos libertar. Mas essa visão que a gente tem, Cris, da lei tirana, de que a lei oprime, tudo, veio de uma expressão latina do lex, né, da etimologia, de que é um império romano. É o Império Romano decidindo o que as pessoas têm que fazer ou deixar de fazer. E tem também um pouco os resquícios ali da visão grega também, que tem aquela ideia de lei, nomos, né, que a gente chama. Lei, para eles, um conjunto de regras e coisas que determinam as pessoas. Mas uma coisa é certa, a lei de Deus não seria nesse contexto, porque ela não vem dessa etimologia nem do lex latino, nem do lex grego, não, pelo contrário, ela vem de uma visão da Torá, que é totalmente diferente. A Torá, quando fala da lei Torá, está falando que ela é para ensinar, apontar, direcionar, instruir, nada de obrigar, nada de determinar. Pelo contrário, é para ensinar. Eu penso muito na Torá como um GPS, né, gente? Vocês estão indo para um caminho e o GPS está te dizendo assim, ó, faz assim, vai para tal lugar. Eu sou daquelas que desobedeço o GPS e me dou mal. Sempre acontece comigo. Eu falo, não, mas eu sei o caminho melhor, esse aqui vai ser melhor assim, assim. Me dou mal sempre. Porque às vezes eu não quero ouvir o GPS e ele, às vezes, ele tem uma visão maior, tem uma visão ampla do satélite do que está acontecendo, do que o melhor caminho, né? Se você usar um GPS de confiança. E a Torá é uma melhor confiança que você pode ter, que é o Deus do universo que fez pra gente como fosse um direcionamento para onde ir, não é isso, Cris? Exato, e aí nesse contexto a gente pensa em lei como um estilo de vida, né? Que foi especificado por Deus para que nós tivéssemos um estilo de vida melhor e é o quê? Ele vai manter ali o elo, né, entre a humanidade e o pacto que foi feito. Exatamente. Né? Então, assim, o pacto de Deus, ela vai... E por que nós permanecemos firmes nessa lei? É por mim mesmo? É por você, Vanessa? O que nos faz manter firmes nessa lei? É só a graça divina. Somente. Não tem outra. É o poder da graça divina que nos mantém firmes na lei, que faz a gente seguir o GPS. Né? Porque quando a gente perde a graça, a gente deixa de seguir o GPS e aí a gente se dá mal. Então, Cris, mais do que um conjunto de regras, é um conjunto de princípios que regem a vida feliz, a vida segura, o ambiente seguro para a gente viver. Então, graça maravilhosa. Aquela ideia, então, pastor, que a gente ouve por aí, de que lei e graça, elas não conseguem andar juntas, então é uma ideia totalmente equivocada, né? Exatamente. Pelo que vocês falaram aí, então a parceria anda sempre junto aí. Né? Lei e graça são inseparáveis. A lei e a graça, ela é igual a uma aliança perfeita, porque ela não pode caminhar separadamente jamais, porque senão a gente não consegue ter essa questão saudável aqui que o pastor trouxe. Não pode ser só regra ou entendida como tal, mas também não pode ser só faça o que você quiser que eu te amo. Né? Há um equilíbrio entre uma coisa e a outra. Por isso que Salmos diz, né, na cruz, no Calvário, o maior dos montes, né? Na cruz do Calvário, a graça e a justiça se beijaram. Né? Exatamente. Então há um encontro perfeito, como Vanessa falou, há um encontro perfeito do caráter de Deus
Na graça e na lei. Estas duas precisam andar juntas. Isso, pegar porque aí- a lei de Deus, então, ela vem para manter um povo em um estado de redenção, na verdade. Ela é redentiva. Ela é redentiva mesmo. Dentro dessa ideia aí, a gente então coloca a lei como expressão escrita da vontade de Deus, né? É a expressão do caráter de Deus. O pastor falou sobre o caráter, né? Pastor, qual é a certeza de Deus que nós podemos enxergar em sua lei? Então, aqui tem um negócio muito bacana, né? Que eu imagino que você já estava esperando isso aí na lição dessa semana, né? Porque a lição da quarta-feira, nós já estamos terminando a semana, né? Já. Ela fala de uma característica fundamental em Deus, que Deus é perene, não muda, Ele não se altera, não só no seu humor, vamos dizer, no seu temperamento, no seu comportamento, mas também Ele não muda as regras do jogo no meio da jogada, né? Você já escutou essa expressão, né? Ah, mudou as regras do jogo no meio do jogo. Não pode, Deus não faz isso, Deus não muda. Então, há uma certeza de que as coisas que foram combinadas, elas vão permanecer até a volta de Jesus. Na verdade, esses princípios, já foi falado aqui em lições anteriores, né? Esses princípios, eles já valiam antes do pecado. Né? Os princípios que foram quebrados por Lúcifer e tudo mais, de obediência, né? Que tornavam a vida feliz, eles já existiam antes. Então, os mesmos princípios que valeram lá, naturalmente adaptados a uma realidade de pecado, estão expressos na lei de Deus, porque a lei, como o Rafael falou, expressa quem Deus é, o que Deus pensa sobre a vida e os relacionamentos. Sim. Por isso a lei diz, olha, ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Deus é assim. Ele tem amor próprio, mas ele tem amor às pessoas. E nós temos que ser como ele, nós temos que ter amor próprio e amar as pessoas também. A lei expressa quem Deus é. E Deus foi no passado, na eternidade passada, Ele é o mesmo daquela eternidade hoje e Ele será o mesmo na eternidade futura. Então essa é a garantia de que a aliança que uma vez foi firmada lá no Éden, depois com todos os patriarcas que nós já estudamos na lição destas semanas anteriores, a segurança de que esta aliança vai concluir na promessa que Deus fez de devolver a Adão e Eva e a sua posteridade aquilo que eles perderam pelo engano de Satanás. A lei expressa quem Deus é, e Deus é amor. E né? estável. E através das leis, que são as garantias, né, que eu aprendi com vocês aqui, né? São as garantias de que Deus nos ama e Ele quer nos salvar, né? Amém. Vanessa, João capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Tá, tem esse se aí, né? Esse se, apesar de ser uma palavrinha bem pequenininha, mas eu acho que ela quer dizer muita coisa, né, Vanessa? É condicional, Muita né? coisa. Parece uma condicional, não parece? Parece. Se me amares, guardareis os meus mandamentos. Fica parecendo para você, às vezes, assim, ó, se você me ama de verdade, alguém já falou isso, assim? Muito, acontece muito, assim, com alguns casais, assim, e tal. Fala, se você Prova me de ama, amor. faz isso, isso, isso. Me prova que você me ama. Aquela coisa, né? Se você gosta de mim, faz assim, assim. Pois é. Deus não está fazendo isso conosco, Deus não é assim, tá? Quando essa aqui não é uma condição no sentido disso, é mais de uma consequência. O amor, a consequência do amor é guardar os mandamentos, porque o mandamento é amor, porque Deus é amor. Então é mais uma questão de ação-reação do que especificamente de você estar sendo condicionado, sabe? Então, essa ideia porque, na verdade, a aliança jamais anula o livre-arbítrio. É uma coisa importante para a gente pensar aqui. Porque fica parecendo assim, se você me ama, você tem que amar os mandamentos. Ah, mas eu amo os mandamentos. Muitas pessoas podem guardar os mandamentos sem amar. Pode ser que aconteça isso? Pode fazer por obrigação, pode fazer por qualquer outra coisa. Mas não é o amor que Deus está dizendo. Então, se você me amares, guardareis os meus mandamentos, no sentido de que é uma consequência, ação-reação. E aí a gente traz aqui a questão de uma bênção. É algo que nos abençoa, porque o amor em Cristo nos abençoa, que é aquilo que a Cris e o pastor trouxe aqui para a gente, que é a bênção
de estar dentro dos preceitos, da instrução com as orientações do GPS. Eu fico dentro da bênção. Se eu fico dentro da bênção, então não é bem uma condicional. E sim, assim, se você me ama, o amor que está em você naturalmente vai fazer você estar em obediência aos princípios para a sua vida mais feliz, em abundância e ficar mais feliz. Essa é a ideia. Então, a ideia, Rafael, não é uma ideia de condição. Sabe? Ou aquela visão assim, mas se eu tenho amor, não tem regra, né? Uai, mas espera aí, muitos adolescentes falam assim para os pais, mas você não me ama porque você quer me controlar, você quer que eu faça as coisas do seu jeito, tem muitas essas falas, né? Acontece muito. Mas sabiam que pesquisas provam que nós nos sentimos mais amados e mais cuidados quando temos uma família que nos dão limites, que dão regras, do que famílias que são muito livres, que você pode fazer o que for e etc. Tem um fenômeno psicológico que acontece em nós, quando nós não somos direcionados, que nós não somos orientados, que nós temos uma sensação de abandono e fica aquela sensação de que eu não sou amado. Então, uma coisa importante, Deus nunca nos abandona. E Ele coloca os preceitos para, mais uma vez, dar-nos a certeza de seu amor. Então, quando eu amo, eu vou estar dentro da bênção de guardar os mandamentos. Há uma coisa de quando nesse si, né? Tipo assim, quando você me ama, né? Se você me ama, quando você me ama, eu entendo que você me ama, e você pode entender se me ama quando você vive da forma como deve viver, né? Então, você se ama quando você se ama. Quando você cuida de você, quando você não descuida da sua saúde. É assim que você percebe que está se amando. E no caso do relacionamento com Deus, é a mesma coisa, né? Quando você me ama, eu percebo quando você me ama, quando você guarda, quando você observa, quando você cuida, sim, quando você se relaciona comigo, e quando você cuida das outras pessoas, né? Porque eu sou amor, é a expressão de Deus, né? Eu sou amor. Se você se torna amor, eu percebo isso através das suas atitudes, do seu jeito de viver. A guarda dos mandamentos, então, é uma resposta, simplesmente uma resposta. Isso. Né? A resposta sua para com Deus. Eu né? achei interessante na fala da Vanessa, dela falar da liberdade, né? Que às vezes tem pessoas que acham que só é feliz pela liberdade que se tem. Só que a nossa visão de liberdade, ela é uma visão enganosa do que é liberdade, né? Distorcida. E por isso, às vezes, a gente vê a lei de Deus como uma coisa opressora. Porque, na verdade, o que é a nossa liberdade? É eu fazer o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Né? E muitas vezes isso nos escraviza. Isso. Porque se eu faço na hora que eu quero, do jeito que eu quero, eu vou me tornando escravo dos meus desejos. Né? E por essa razão, eu pergunto aqui para vocês. Quem é que está livre? Uma pessoa que nunca usou drogas e fala assim, eu decido usar drogas hoje. Ele tem liberdade para fazer isso, certo? Mas aquele que uma vez usou, porque disse, quero usar minha liberdade, experimentar de tudo, e quero fazer tudo e tal, e que se tornou escravo agora desse uso, e ele decide, hoje eu vou parar. É simples? Não é simples. Qualquer vício, qualquer coisa que te faz mal, ele te escraviza. Mas o bem liberta, porque o bem, quando você está fazendo o bem, você é sempre livre para qualquer momento que você decidir, você tem o livre-arbítrio de fazer o mal. Agora, quem está fazendo o mal, para voltar a fazer o bem, exemplo, uma pessoa que é viciado em pornografia, álcool, drogas, ou que está envolvido em corrupções, alguma coisa, não sai tão simples, porque o mal escraviza, mas o bem liberta. Agora, há um ponto interessante aqui nesse assunto da liberdade, Cris e Vanessa. Nós, seres humanos, valorizamos muito esse assunto. Eu sou livre, né? Eu sou livre. Nós gostamos muito disso daí. E é uma sensação muito boa, né? Você ser livre. Agora, do ponto de vista da relação com Deus, há um ponto que também ele é importante ser considerado. Quando eu estou com Deus, eu sou livre de quê? Eu sou livre da escravidão do pecado. Exato. É de lá que eu estou livre. Eu escolho o meu Senhor. Eu prefiro ser
ter o Senhor como Senhor da minha vida do que ter os vícios, a droga, etc., como Senhor da minha vida. Quando Deus nos liberta, Ele nos liberta da escravidão do pecado. Eu estou livre daquilo. Agora, eu estou submisso, como Vanessa usou a expressão antes, na outra pergunta, eu estou submisso à vontade de Deus. Por quê? Porque Ele dirige a minha vida para um lugar melhor do que aquele que o mal quer me dirigir. Então, eu sou livre daquilo. Eu sou livre para viver uma vontade nova, diferente. Então, não, mas eu quero ser livre no pecado. Bem, você pode escolher ser livre lá, mas aquilo vai ser um Senhor cruel, um Senhor mau, um Senhor que vai sugar suas energias, que vai sugar sua felicidade finalmente. Ele vai fazer 1000 promessas que não cumpre. Olha, vem para cá, vem para o mundo de Marlboro, mas depois você vai estar numa cama, não é? Com o pulmão detonado pela nicotina do cigarro. Então, você tem que fazer essa escolha. Você é livre. Agora, é livre para viver longe do mal, livre para viver perto do bem, e aí sim, ter promessas cumpridas e ser realmente feliz em Jesus. Maravilha, amém. Maravilha. Eu vou considerar tudo isso para poder colocar a última questão aqui, né, Cristiane? Vou direcionar a você, mas todos estão livres para comentar também, caso queiram. Cristiane, Cristo veio para engrandecer a lei e torná-la gloriosa, né? Essa é o que a Bíblia fala. E o Sermão da Montanha mostra a profundidade da lei de Deus, do amor contido na lei de Deus. O Sermão da Montanha é uma prova muito clara disso, né? E Jesus, quando foi responder aos intérpretes da lei, Jesus ele respondeu assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus. Eles perguntaram qual é o maior mandamento, né? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E depois ele fala que o segundo é semelhante a esse, que é amar o próximo como a si mesmo, né? Sim. O que Jesus estava querendo ensinar para eles naquele momento? Então, a gente precisa entender, então, que a lei ela é um instrumento de relacionamento, né? Ela é um instrumento de relacionamento. E que nós só conseguiríamos cumprir a lei se tivesse amor no coração. E por que a gente tem amor no coração? Porque Deus nos amou primeiro. Eu só consigo amar porque Ele me amou primeiro. Se Ele não tivesse feito isso, eu não conseguiria ter isso no meu coração, né? Então, assim, quando eu tenho amor no coração, é possível obedecer às leis sem que elas sejam um enfado na minha vida, sem que seja algo pesado. Por quê? Porque eu faço, porque eu estou em harmonia com Deus, né? E estando em harmonia com Deus, no amor de Deus, essa lei para a gente ela é uma coisa simples e fácil de cumprir. É uma aliança, né, Cris? Exatamente. É uma aliança. É uma aliança, uma harmonia entre ambas as partes. Quando eu entendo isso, eu consigo cumprir, né? Até mesmo a gente usa com as crianças, às vezes. Quando as crianças elas conseguem entender que aquela regra que muitas vezes a gente, pai, mãe, impõe, quando a criança, se você só impõe aquela regra, muitas vezes a criança ela tende o quê? A querer quebrar aquilo ali. Mas quando você mostra para ela que o porquê daquela lei, o porquê que você instituiu aquela regra, que foi por amor, porque você não quer vê-lo sofrer, a criança ela consegue cumprir aquilo, aquela obrigação, aquele dever com mais suavidade. Então, tem até uma música que diz assim: só aquele que é livre pode escolher a quem amar. Aí eu fico pensando, eles falaram aqui da questão do amor, né? Que eu fui amado primeiro. Eu pergunto para nós todos aqui, o que seria amor? Amor é só um sentimento? O amor é escolha, amor é mandamento, amor são preceitos, amor é princípio. Isso é amor, não é sentimento. Eu preciso de um êxtase de sentimento para dizer que eu estou amando, porque senão isso não é Deus. Deus é estável, o pastor já disse aqui. Então, só aquele que é livre é capaz de escolher a quem amar, mas amar por mandamento e por escolha. Maravilha, maravilha. Muito bom. Então é isso. A lei, ela faz parte da aliança. E a aliança está fundamentada na graça. Então, meu amigo, não invalide a lei. Pelo contrário, a lei, ela vai expressar o amor, né, que você um dia aceitou de Deus na sua vida e agora, através da guarda dos mandamentos, dos princípios divinos, você vai poder demonstrar a quem você pertence. Vamos orar?
Querido Deus, obrigado, Senhor, pelo sacrifício que o Senhor fez por nós e obrigado por colocar a Tua lei em nosso coração. Amém. Nos ajude, Senhor, a cumpri-la de acordo com a Tua vontade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aguardamos você, então, no nosso próximo encontro. Não esqueça de acessar as nossas redes sociais Adventistas Lago Sul. Até logo!